Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa base de crochê com fio de malha quadrada. Ela é uma base em ponto baixo centrado, super firme e as pontas dela são bem pontudas. Para deixar as pontas bem pontudas assim, eu uso uma técnica que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Não importa qual o tamanho que você queira fazer, tenho certeza que você vai conseguir com as dicas que eu vou te dar nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Assim você recebe uma notificação quando eu lançar um vídeo novo. Então vamos ao passo a passo de hoje. Essa base quadrada, então, ela é feita em ponto baixo centrado, ou seja, a gente começa com um círculo, com um centro, e depois vai deliberando as quinas. E essas quinas aqui eu faço um pouquinho diferente, que é para ela ficar mais pontudinha do que somente uma quina aqui de um ponto centrado que acaba ficando um pouco mais arredondada, tá? Para começar ela, então, a gente vai começar com um círculo mágico. O seu fio ele não precisa ter elastano, tá? Para fazer essa base. Eu gosto quando tem elastano porque fica mais fácil, mas eu vou fazer no que não tem elastano, que é no meu caso. A diferença desse meu fio é que ele é bem macio. Ele é gostoso de trabalhar e não pesa tanto a mão quanto um fio muito seco. Pra gente começar, então, eu vou colocar o fio na palma da minha mão aqui e vou dar uma volta com o fio na minha mão, assim. Aí aqui eu fico com o X, prendo com o dedão aqui em cima e viro a minha mão. Aqui eu fico com uma parte presa e com uma parte solta. Vou colocar a minha agulha dentro da parte presa, vou pegar o fio da parte solta e vou trazer aqui pra frente, assim. Depois que eu fiz isso, eu vou segurar essa parte aqui de baixo e vou soltar tudo. E aí aqui eu tenho o fio do rolo, sempre quando eu falar fio do rolo, é o fio que tá lá no rolo. Aqui eu tenho o meu círculo, que é o círculo mágico, e esse fiozinho que é o final do rolo. Esse fiozinho aqui, ele precisa andar aqui, ó, juntinho, tá? Os dois sempre juntos. Se eu soltar isso aqui tudo, eu vou perder, porque ele não tá preso. Pra prender, então, essa minha agulha aqui, ó, ela tem uma ponta. Eu vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e passar por dentro dessa laçada que eu tenho aqui. Assim. Aqui eu faço o meu primeiro ponto, que é o meu nozinho, tá? Meu nozinho, ó. Ele fica com um Vzinho aqui. Esses pontos primeiros aqui, é importante que eles não fiquem muito apertados. Porque se ele ficar muito apertado, vai ser difícil depois para fazer em ponto baixo centrado. Esse nozinho aqui, ele conta como um ponto, tá? Eu preciso fazer mais 7 pontos baixos aqui dentro. Como que eu faço ponto baixo? Eu vou segurar aqui, ó, com o meu dedo, o círculo mágico mais esse fiozinho do rolo. E aqui atrás está o meu fio do rolo. Essa é a parte da frente e aquela é a de trás. Eu vou colocar a minha agulha dentro do círculo mágico e vou, ó, engatar lá atrás no meu rolo para trazer para frente. E eu trago para frente e fico com 2 laçadas na minha agulha. Agora eu vou pegar o meu fio do rolo, vou engatar de novo na agulha e vou levar pelo meio dessas 2 laçadas que estão aqui. Assim. Aqui eu fiz 2 pontos. O primeiro aqui é o nozinho e o segundo que é um ponto baixo. De novo, venho com a agulha no meio do meu círculo mágico, pego o fio lá de trás e trago para frente. Aqui eu dou um pouco de altura, fico com 2 laçadas, pego o fio do rolo de novo e passo aqui pelo meio, tá? Ó, 3 pontos. Eu preciso fazer 8. Sempre no anel mágico, pra gente fazer um quadrado, precisa ser 8 pontos, tá bom? Então, vou fazer aqui os 8 pontos rapidinho. Quando esse fiozinho começar a sumir, é só puxar. Vai puxando ele que ele não pode sumir, tá bom? Pra saber quantos pontos eu já fiz, eu vou olhar esses V's aqui em cima. Eu tenho 1, 2, 3, 4. E o primeiro que não forma a V lá em cima, mas ele é o meu 5º ponto. Ele conta como um ponto. Então, eu tenho 5, preciso de 8. 5, 6, 7, 8. Assim. Agora que eu fiz os 8 pontos, eu vou puxar esse fiozinho aqui até fechar todo o meu buraquinho aqui de cima, ó. Assim, ó. Tá? Fechei esse buraquinho aqui do meio. Às vezes ele vai abrindo, então a gente sempre vai puxando de novo para ele fechar. Agora a gente vai fazer a segunda carreira, e a segunda carreira é muito importante para ela definir o nosso quadrado. Para isso, a gente vai fazer ponto baixo centrado. O ponto centrado dá mais firmeza também numa peça, eu gosto muito de usar o centrado. Eu tô com essa laçada que foi do último ponto, eu vou puxar um pouquinho só e vou tirar a minha agulha, tá? E agora, para analisar o centrado, eu vou analisar o outro lado da peça. Eu tenho aqui em cima, ó, esses V's que se formam, e esse aqui é o meu último V, porque depois dele eu tenho essa parte aqui, ó, que é correspondente ao meu nó,
que eu fiz lá o primeiro nó do ponto do círculo mágico. Esse V aqui em cima, ó, é o V que eu vou precisar colocar minha agulha, tá vendo? Esse V, ele é o V que forma entre o meu nó inicial, que é o primeiro ponto que eu fiz no círculo mágico, e o meu primeiro ponto baixo, que é esse V que tá aqui, tá? Antes de eu colocar a minha agulha nessa parte aqui, eu preciso dar abrir um pouquinho essa laçada aqui, ó. Essa laçada é a do nó, e é aqui que eu preciso colocar minha agulha depois, então eu vou abrir só para já ficar mais fácil de ver agora. E aqui em cima, nesse V, eu vou precisar pegar os dois Vs, mas da agulha ao contrário. A gente está trabalhando com ela para lá, eu preciso virar e colocar ela aqui, ó, pegando esse Vzinho e esse Vzinho. Peguei os dois Vzinhos e coloquei minha agulha, agora essa laçadinha do último ponto eu vou engatar na minha agulha, engata na ponta aqui, ó, para levar lá para trás. Eu levo lá para trás, tá? Vou segurar aqui para não soltar e tiro a minha agulha. Agora, a gente vai analisar onde a gente vai colocar a agulha de novo. Essa volta aqui ó, foi a volta que eu levei lá pra trás, ó, tá vendo? Faz parte dessa voltinha aqui, dessa última laçada. Eu preciso encontrar onde tava aquele fiozinho que eu abri, que era esse aqui, ó. E eu preciso encontrar ele por debaixo dessa laçada, ó. Ele tá aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Exatamente aqui onde eu coloquei a minha agulha agora, meu dedo agora, eu vou precisar colocar a agulha. Vai ficar embaixo dessa laçada aqui, eu levei pra lá. E dentro desse fiozinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, peguei os dois, tá vendo? E agora eu vou engatar essa parte aqui atrás, assim. Se você ficou com dificuldade aqui de enxergar, eu fiz esse ponto baixo centrado num vídeo que eu vou deixar aqui, que é o vídeo de base redonda centrada, tá? Até aqui essa parte é a mesma, e lá eu explico um pouco mais devagar. Se você quiser olhar, vai estar aqui nesse ponto de exclamação. Agora que eu passei lá pra trás e coloquei essa laçada na agulha, eu vou pegar o meu fio do rolo, vou engatar na ponta e vou trazer tudo aqui pra frente, ó. Vem com cuidado pra não trazer mais fio do que deve. Ó. Tá? Eu trouxe aqui pra cima agora. Pra travar isso aqui, vou pegar o fio do rolo e passo aqui pelo meio. Que é como a gente fez aquele primeiro nó lá, lembra? Agora é o seguinte, eu tenho 8 pontos aqui. Um eu já fiz. Por que a gente precisa sempre de 8 pontos? Porque os quadrados, eles têm pontas, e precisam ser pontas bem localizadas. Preciso ter uma ponta aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. E no meio, eu vou ter um ponto sozinho. Então, 1, 2, 3, 4, e daí as quinas 5, 6, 7, 8. Fecha certinho. Esse ponto aqui, primeiro que eu fiz, eu vou deixar ele sozinho. Vai ficar o ponto que é sem aumentos. Agora, no ponto do lado, ó, esse aqui foi o ponto que eu fiz, ó, tá vendo? Se tiver dificuldade, abre aqui, ó. Esse foi o ponto que eu fiz. O do lado é esse V aqui, ó. Esse V. Ele vai ficar aqui em cima na união desse V com esse V. Abre aqui, ó, vai estar aqui. E eu preciso colocar a minha agulha dentro desse V. Tá? Eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, dentro desse V. E aqui atrás, ele precisa sair aqui, ó. Vai ter uma perninha de um lado, uma perninha de outro, e aqui em cima vai ter uma voltinha que tem em todos os pontos. Preciso colocar exatamente neste lugar a minha agulha, tá bom? Quando eu coloquei a minha agulha, eu vou engatar o fio e vou trazer pra frente. Eu trago pra cá, fico com duas laçadas, que é o do ponto baixo, pego o fio do rolo e passo pelo meio das duas, assim. Os quadrados, eles têm quinas, então nas quinas eu não posso fazer um ponto sozinho nem só um aumento. Eu vou fazer um aumento triplo. O que é isso? Nesse mesmo lugar aqui, que eu acabei de fazer esse ponto, eu vou colocar mais 2 pontos, ficando ao todo com 3. Vou vir com a minha agulha aqui, vou trazer o fio lá de trás pra frente, dou a altura, né? Pego o fio e passo pelo meio das duas laçadas. Aqui eu fiz 2 pontos, nesse mesmo lugar preciso fazer mais um ponto ainda. É normal ficar apertado mesmo, tá? Isso acontece porque são 3 pontos centrados num único lugar, ó. E agora, eu fiz nesse ponto aqui, com cuidado para não pular nenhum ponto. Eu vou analisar o do lado, ó. Do lado é esse V aqui. Esse foi onde eu fiz, o do lado é esse aqui. Nesse do lado vai ser um sozinho. Coloco a agulha, atrás ela tem que sair no lugar certinho. Pego o fio, trago pra frente, dou a altura, tenho 2 laçadas, pego o fio do rolo e passo pelo meio das duas. Beleza? Agora vamos pro próximo, que é esse V aqui, ó. Fiz um ponto sozinho, no do lado eu vou fazer um ponto triplo. Coloco a agulha aqui, às vezes vira aqui do outro lado pra ver, ó, saiu no lugar errado. Coloca bem no meio, tem que ser no lugar certinho, senão não fica centrado. Vou trazer pra frente,
dou a altura e fecho aqui. Tá? Fiz um ponto. Agora, vou precisar fazer mais 2 nesse mesmo lugar. Essa carreira inteira é um ponto sozinho e um aumento triplo. Um ponto sozinho e um aumento triplo. Aqui eu fiz 2, mais um nesse mesmo lugar, para fazer 3, tá? Agora que eu fiz 3, no próximo é um sozinho. Então, procuro o próximo, esse aqui, vou colocar a agulha aqui, tem que ser bem no centro, traz o fio lá de trás e faz um ponto. Ainda não cheguei aqui, foi onde eu comecei, ó. Aqui eu fiz 3, 1, aqui eu fiz 3, aqui eu fiz 1. Agora no próximo, que é esse aqui, eu vou fazer 3. Coloca a agulha no centro, faz um ponto, mais um ponto e mais um, 3 no mesmo lugar. Tá? Ó. E a gente vai vendo que ele vai começando a ficar mais pontudo aqui nas pontas, tá? Ele ainda não tá bem pontudo, porque o segredo vai vir na próxima carreira. Mas ele tá começando a ficar mais quadradinho. Daí eu vou vir no próximo. Se o último que eu fiz foi 3, aqui vou fazer um só. Ó, um só. E aqui é o último, ó, porque esse aqui foi onde eu fiz o primeiro, esse aqui foi onde eu fiz o último agora, e falta esse ponto. Precisa ter fechado certinho. Se eu comecei com um sozinho e aqui eu acabei de fazer um sozinho, o último precisa ser um triplo, para ficar um quadrado perfeito, né? Então, aqui, vou fazer um. No mesmo lugar, mais um. No mesmo lugar, mais um. E olha só o que aconteceu com o meu anel mágico. Ele começou a abrir de novo, ó. Vou pegar o fio do rolo e vou puxar. O fio do rolo não, o fio do final, né? E puxo que daí ele já fecha, tá? Dá uma apertada assim, ó, pra ele ficar retinho. E as pontas aqui a gente estica pra ela ficar bem pontuda. Está gostando desse passo a passo até agora? Então não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Ah, se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E aqui eu vou fazer o fechamento. O fechamento dessa segunda carreira é eu vir exatamente aqui, ó. Aqui ao redor tem essas camadinhas que formam aqui do lado, esse trançado. E quando eu vou seguindo esse trançado, chega no momento em que ele cai, ó. E esse aqui é o primeiro ponto que eu fiz da minha carreira. Agora, para continuar, eu vou precisar pegar no último ponto que tá deitado aqui em cima, que é esse aqui, ó. Aqui eu vou colocar a minha agulha no sentido contrário, mais ou menos como a gente fez aqui embaixo, tá? Vou pegando essas duas laçadas aqui, ó. E aí, quando eu coloco a agulha contrária, eu pego essa última laçada que formou, engato na minha agulha e levo lá pra trás. Assim. Tiro a agulha aqui, se quiser dá pra dar uma ajustada, ó, só puxar o fio pra diminuir um pouquinho. E pra continuar a terceira carreira é onde eu vou fazer as quinas ficarem pontudas. E aqui eu vou usar um método diferente. Só que bem aqui, ó, aonde eu levei esse fio lá pra trás, essa voltinha ela passa por aqui. E aqui embaixo eu tenho esse ponto aqui, esse V. Nesse V que eu vou colocar minha agulha sem laçada nenhuma aqui dentro, ó. Coloco aqui, na parte de trás tem que ter saído no ponto centrado. E essa voltinha aqui eu vou engatar na minha agulha, tá? Assim. Agora que eu tô com a agulha aqui atrás, eu vou pegar o fio do rolo e vou trazer aqui pra frente. Cuida, né, pra não trazer mais fio do que deve. Vou levantar pra deixar aqui na altura retinho. Pego o fio do rolo e engato aqui, ó. Assim. Aqui agora a gente começou a nossa terceira carreira. Eu vou usar alguns marcadores pra mostrar pra vocês aonde que a gente vai colocar os pontos, tá? Aqui, ó, era onde tinha um ponto sozinho. Lembra que era um sozinho, um trio, um sozinho, um trio, um sozinho, um trio? Depois desse aqui, então, eu tenho um trio, que é esse aqui, ó. E eu preciso encontrar esse trio, ou seja, esse é o primeiro ponto, esse aqui é o segundo ponto e esse é o terceiro, tudo centrado. E agora eu vou fazer uma técnica que vai ser sempre a mesma. Somente da segunda pra terceira vai ser assim, depois da terceira pra quarta, da quarta pra quinta vai ser um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui no primeiro ponto centrado do meu trio, pego o fio do rolo e trago pra frente. Eu faço aqui um ponto centrado, tá? E ele vai ficar bem retinho aqui, ó, tá vendo? Isso é bom, quando isso acontece, isso é bom. Eu vou vir aqui agora no do meio, que é esse aqui, e eu vou fazer aqui um ponto alto, que é, eu vou dar uma laçada no meu fio, vou vir bem no centro,
bem no centro mesmo do ponto, verifica se ele saiu bem no centro e traz o fio aqui pra frente. Aqui eu fico com 3 laçadas, eu vou pegar agora o fio e vou passar pelo meio das 2 primeiras, depois pegar o fio e passar pelo meio das outras 2. Por que eu decidi fazer ponto alto aqui? Porque essa quina, quando é ponto centrado, ela fica mais arredondada. E a beleza de um ponto quadrado é quando ele fica com as quinas bem pontudas. Aqui eu fiz um ponto alto e nesse mesmo lugar aqui eu vou fazer mais um ponto alto. Dou uma laçada, venho aqui, pego o fio, dou a altura, fico com 3 laçadas. Passo pelas 2 primeiras e depois pelas outras 2, tá? E bem aqui, ó, nesse meio, entre um ponto alto e outro, eu vou colocar um marcador. Você pode colocar o marcador também com um outro fio, que é um fio um pouco mais colorido, diferente, só para ficar bem marcada essa volta aqui. No próximo aqui do lado, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Então, eu procuro, né, que é na verdade o trio do meu ponto. E aqui a gente vê que por eu fazer pontos altos aqui, ele já fica um pouco mais pontudo, porque é um ponto maior. Aqui eu vou fazer no próximo também um ponto baixo, porque era um ponto baixo da carreira anterior, e vou chegar no trio da outra quina. Um ponto, um ponto, um ponto. E eu vou repetir a mesma sequência. No primeiro vai ser um ponto baixo centrado, aqui. No do meio vai ser 2 pontos altos, trago pra cá, dou altura, finalizo finalizo mais um, e nesse mesmo lugar, que é o do meio do trio, vou fazer mais um ponto alto. Entre esse ponto alto e esse, vou colocar o outro marcador. Assim. E vou continuar essa carreira toda dessa forma. Aqui vai ser ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aqui vai ser a quina igual essa que eu acabei de fazer, que são 2 pontos altos aqui no meio. E depois aqui também 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês o que eu vou fazer na próxima carreira. Fiz aqui a minha carreira e é sempre importante a gente ir ajeitando as quinas. Vai puxando, vai ajeitando, isso aqui faz com que o trabalho fique mais caprichado, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer aquele fechamento. Puxo um pouquinho meu fio, tiro a agulha, venho aqui nessa primeira laçada, coloco a agulha de trás pra frente, assim. Daí eu vou pegar esse fio aqui, vou colocar na minha agulha e vou levar lá pra trás. Ó, como a gente já vem fazendo, né? Vou tirar a agulha aqui. E daí aqui, ó, bem nesse meio ponto aqui, ó, eu vou colocar, fazer aqui, ó, o centrado, né? E esse pequenininho aqui também. Vou pegar o fio do rolo, vou trazer aqui pra frente. Cuidando pra trazer só ele, nada mais, né? E aqui vou dar uma travada. Essa próxima carreira que a gente vai fazer agora é a carreira que a gente vai continuar em todas as outras, é só seguir o mesmo detalhe. Em todas as carreiras aqui, todos os pontos aqui vão ser ponto baixo centrado normal. Quando eu chegar na quina, que foi onde eu fiz a marcação, eu vou fazer uma outra coisa. Então, aqui é um ponto baixo normal, aqui também, ó, é um ponto baixo normal. Aí aqui, ó, eu cheguei na quina, onde eu tinha os meus 2 pontos altos. O ponto baixo, ele fica com esse Vzinho. O ponto alto também tem esse V, mas esse V é mais aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é o V do ponto alto. Eu vou colocar minha agulha aqui dentro e vou fazer um ponto baixo centrado no meu ponto alto aqui, ó. Aí aqui ficou retinho e eu cheguei na minha marcação. A minha marcação, ela tá pegando esse meio aqui, estão vendo? O que eu vou fazer aqui? Nesse meio aqui, que é aqui em cima, ó, que é aqui embaixo, ó. Nesse meio que é bem aqui, ó, eu tenho essa voltinha aqui em cima e tenho esse aqui, estão vendo? Nesse lugarzinho aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou dar uma altura, vou vir aqui nesse buraquinho, né, dou altura aqui, fico com 3 laçadas, passo pelo meio das 2 primeiras, depois pelo meio das outras 2, e vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo buraquinho. Aqui e aqui, ó. E aí, bem aqui, vou colocar de novo o meu marcador. Agora eu
vou vir no ponto alto de baixo aqui, ó. Vou encontrar onde tá o vizinho, que é bem aqui, e vou fazer um ponto baixo. Puxo, trago e fecho. Não. E aqui não, ela vai ficando bem fechadinha. Aí aqui no próximo eu vou colocar ponto baixo também. Aqui também ponto baixo. E um detalhe que eu dou pra vocês é que se a quina, se a gente vê que a quina ela tá ficando muito mais pontuda pra cá, é tentar fazer esse ponto alto aqui mais fechadinho, mais apertado, e esses pontos aqui um pouco mais frouxos. Isso aqui ajuda também. Aqui é um ponto baixo, e aqui eu cheguei, ó, nos meus 2 pontos altos. O primeiro ponto alto eu encontro o X, que é aqui, o V, né, da parte de baixo, fecho. Aqui cheguei na minha marcação. Vou vir aqui, eu vou abrir, né, tenho esse de cima e esse de baixo. No de baixo eu vou colocar a agulha, vou trazer, fazer um ponto alto. Tiro as 2 primeiras e as outras 2. E nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Que é aqui e aqui. Então, assim. E aqui, entre esses dois, eu coloco a marcação de novo. Tá? Agora eu vou procurar onde está o outro ponto alto. Que tá aqui, ó. Encontra o vizinho dele, que fica mais embaixo, coloca a agulha. Faz um ponto baixo centrado. Ó. E ela vai ficando bem quadradinha, com as quinas bem pontudas, tá? E eu vou fazer isso em toda a carreira. Vou fazer mais uma carreira aqui ao redor pra vocês verem como que ela fica um pouquinho maior. Ó, eu fiz aqui mais algumas carreiras, e daí ela ficou desse tamanho, ela fica bem pontudinha, ó, bem retinha, essas quinas, tá? Aqui agora eu vou dar uma puxadinha pra fazer o final. Eu vou cortar aqui o fio, um pedacinho, né? E essa voltinha que foi a última eu vou puxar toda. Pra ficar bem bonito aqui, eu vou fazer o acabamento contínuo, que é o seguinte. Nesse primeiro ponto que eu ia vir pra subir mais uma carreira, eu vou colocar a agulha de trás pra frente e vou levar esse pedacinho de fio que sobrou aqui. E aí aqui em cima, eu vou pegar só a parte de cima, ó, assim, e vou levar lá pra trás, aqui, tá? E aí quando eu puxo aqui, eu ajeito, ó, ele fica um desenho contínuo, eu não sei onde começa e onde termina, tá? Essa base aqui é uma base que a gente usa pra cestos. E eu vou ensinar vocês como que a gente sobe o cesto dessa base na semana que vem. E aí ele vai ficar bem certinho, bem pontudinho. E essa parte aqui de trás, ó, eu posso levar ela escondida aqui junto com as minhas carreiras de quando eu for começar a subir. Ou se você quiser só usar aqui, pode ir escondendo com uma agulha menor aqui dentro. E aí depois aqui no final ou usa uma cola pra prender, ou dá um nozinho mesmo e corta o restante do fio. A mesma coisa com esse fio aqui do centro, tá? E assim então ficou a nossa base quadrada, com as quinas, né, bem retinhas. Lembra sempre de ficar puxando aqui, ó, e ajeitando pra ela ficar pontuda mesmo. Porque um dos segredos do crochê perfeito é a gente ajeitar a peça. Ajeitar bastante, tá bom? Então, era isso aqui. Essa foi a aula de hoje, então, do passo a passo dessa base quadrada em crochê com fio de malha. Se você gostou dela, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Se você fez essa base, não esquece de me marcar no Instagram. Gosto muito de ver o resultado. Um abraço e bom crochê!